Pessoal, então, dando continuidade, agora nós vamos ver como usar, né, algumas callbacks. Então, né, aquilo que eu já havia comentado com vocês, no exemplo anterior, quando a gente estava salvando, o que aconteceria, né, se o nosso treinamento durasse horas, dias ou até semanas, né? Isso é bastante comum de ocorrer com modelos bastante grandes, com base de dados também bastante grandes. Então, isso pode ocorrer, né? E nesse caso, a gente deve pensar em formas aí de salvar, né, o modelo em intervalos regulares, né, para evitar, é claro, perder todo aquele treinamento ali de horas, dias ou até, né, semanas. Então, uma forma de fazer isso é usando o método FIT. Ele tem um parâmetro chamado de callbacks, que a gente pode passar, né, algumas callbacks. Então, usando o método FIT, a gente consegue, através aí, né, instanciando um objeto que herda da classe callback, né, a gente vai conseguir definir, né, intervalos aí regulares para salvar o modelo. Então, uma callback nada mais é, né, muitas vezes, uma função que é chamada aí, né, em determinado ponto, né, quando a gente, né, um evento aí ocorrer, quando a gente especificar, né, um evento, ela vai ser chamado aí. No nosso caso, essa callback nós vamos especificar para, né, salvar um modelo ali de tempos em tempos, que a gente vai definir já já, né, que vai ser após, né, cada uma das épocas. A gente vai ver como fazer isso, é bem simples. Nós instanciamos uma classe e nós passamos aí, né, para, durante ali, né, o treinamento do modelo, né, a gente passa para o método FIT, para um atributo, um parâmetro, perdão, chamado de callback. Então, a gente vai ver que é bem simples. Aí o método FIT, né, possui, né, esse parâmetro que eu comentei com vocês, chamado de callbacks, que eu consigo especificar uma lista. Eu não preciso passar só um. Eu posso passar mais de uma callback ali que vai ser chamada durante o treinamento do modelo, né? Eu posso ter essa callback sendo chamada no início, no final do treinamento, a gente vai ver. Eu posso ter essa callback sendo chamada no início, no final de cada época. Eu posso ter também no início, no final do processamento de cada mini batch. Então, daqui a pouco a gente vai ver ali, até comento, né, no exemplo que eu já deixei aberto com vocês, né, ali, os métodos que nós podemos usar para especificar, né, o momento onde eu quero salvar, porque a gente pode, nós podemos criar também, né, nossas próprias callbacks, como vocês vão ver no exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês, que eu já deixei aberto. Deixa eu passar aqui. Eu já executei, né? Então está tudo já aí executado, não precisa executar de novo. Vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Então, é o mesmo exemplo, também, de novo, a mesma base de dados, não tem diferença nenhuma. Então, importo tudo que eu preciso aqui novamente, reseto os dois geradores, sequências pseudo-aleatórias, baixo a base de dados, divido em 3 conjuntos, aí, treinamento, validação e teste, padronizo, e aqui sim, né, começo a criar a rede neural. Então, essa rede vai ser idêntica à do exemplo anterior. Então, ela tem 2 camadas escondidas, com 30 neurônios cada uma delas, ambas com ativação ReLU. A primeira camada escondida eu preciso definir o input shape, ou seja, né, qual é o número de entradas que ela vai, né, que ela deve esperar. Então, são 8 atributos. Dou o nome para cada uma das camadas e como tenho aí um problema de regressão, né, a minha camada de saída só tem um neurônio. Então, aqui chamei de output. E, na sequência, compilo o modelo com o método compile, passando ali a função de perda que eu quero, ou seja, o que eu quero minimizar aqui é o erro quadrático médio e, novamente, aqui instanciando o objeto lá da classe SGD, né, do erro quadrático, perdão, do gradiente descendente estocástico, né, definindo aí o valor do passo de aprendizagem que eu quero. Então, aqui, né, basicamente, isso a gente já fez. Agora sim eu vou criar, né, uma callback chamada de model checkpoint. Essa callback já está definida aí para a gente, essa classe já existe, a gente só precisa instanciá-la, passando ali, né, alguns parâmetros que vão ser necessários para definir, né, como que a gente quer salvar esse modelo. Então, a gente consegue criar esse checkpoint aí, esse ponto de verificação, né, intervalos regulares ali que eu vou salvar, né, que ele vai salvar esse nosso modelo aí durante o treinamento. Então, por padrão, né, essa classe salva sempre ao final de cada época. Então, sempre que uma época aí é finalizada, ele vai, né, salvar o nosso modelo. Tem um parâmetro aí que eu consigo especificar, chamado de SaveFrec, né, a frequência de salvamento, aí, digamos assim, que eu posso, né, usar para configurar, né, com a string Apple, né, eu vou salvar esse modelo a cada época, né, a cada final de época, né, após uma época, ou se eu passar o valor inteiro,
ele vai salvar esse modelo aí sempre ao final do número ali inteiro de mini-bets. Então, se eu passar 1, né, para esse parâmetro SaveFrac, após 1 mini-bet, ele vai salvar. Se for 2, após 2 mini-bets, se for 10, após 10 mini-bets serem apresentados para o modelo e assim por diante. Se a gente, né, usar um conjunto de validação, né, se eu passar um conjunto de validação para o meu método FIT, né, durante aí o treinamento, eu posso, né, adicionalmente, definir um outro parâmetro dessa classe, que é chamado de best, né, save best only, igual a verdadeiro, igual a true. Que aí o que acontece? Nesse caso, né, o modelo só vai salvar, né, o conjunto aí, né, o conjunto de pesos, e o modelo em geral, né, todo modelo aí que a gente tem naquele arquivo do formato HDF5, só vai salvar se o desempenho, no caso aí o erro quadrático médio, ficar abaixo, né, do último valor, né, para o conjunto aí de validação, ou seja, ele vai, né, verificando o erro para o conjunto de validação, e se o erro cair abaixo, ele vai salvando, né? Enquanto aquele erro não cair abaixo, né, do menor valor possível até aquele momento do erro de validação, né, do menor valor atingido ali para o erro de validação, ele não vai salvar, mesmo tendo atingido aí o final de uma época. Então, a cada final de época, ele verifica se o erro atual do conjunto, né, de validação para né, para aquele instante ali da rede, para aquele conjunto atual de peso da rede, resulta no menor, né, no erro menor ali de validação. Se sim, ele salva, caso contrário, ele não salva. Então, dessa forma, a gente não precisa, né, nos preocupar aí, né, por deixar, né, a rede treinar por muito tempo e acabar sobreajustando. Então, eu posso deixar um número até grande ali de épocas, porque mesmo que ao final a rede tenha se sobreajustado, por estar salvando sempre aí, né, só se, né, o conjunto aí, né, se o erro caiu abaixo, né, do menor erro possível ali, né, no conjunto de validação, então eu consigo com isso evitar aí de ter ao final, né, um modelo sobreajustado. Eu vou ter sempre ali salvo no arquivo H5, né, naquele arquivo do formato HDF5, o melhor modelo, ou seja, o modelo que resultou no menor erro de validação possível. Consequentemente, consigo evitar aí o sobreajuste. Então, é uma maneira simples, né, de nós implementarmos, né, a parada antecipada, né, o early stopping que nós vimos lá, né, quando a gente estava falando de regressão linear. Então, é uma maneira bastante simples aí, porém, né, a gente não encerra de forma antecipada o treinamento. Então, se eu definir aí 10.000, né, aí, épocas, ele vai treinar por 10.000 épocas. Só que ele, claro, só vai salvar, né, o modelo quando resultar no menor erro de validação ali, né, durante o treinamento. Só que a gente vai ter que aguardar, né, o modelo aí, né, treinar essas 10.000 vezes. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra callback que eu posso especificar para realmente ter aí a parada antecipada, ou seja, se o modelo, né, o erro no conjunto de validação não cair, né, não reduzir por um número ali determinado, né, de épocas, a gente encerra, né, ele encerra automaticamente para a gente aí né, o treinamento. E isso evita, né, claro, ficar consumindo recursos da máquina sem ter nenhuma melhoria aí no desempenho, né, do modelo. Então, é bastante útil até usar os dois juntos, que nós vamos ver daqui a pouco, né, basta passar ali, lembre-se que o parâmetro callbacks, né, do método FIT espera é uma lista, então a gente pode passar mais de uma callback. Então, a gente consegue usar essas duas callbacks aqui. No modo checkpoint vai salvar o modelo, né, o melhor modelo ali para o conjunto de validação, e daqui a pouco a outra callback, né, que é o implement word stop, simplesmente verifica, né, se o erro, né, no conjunto de validação está baixando ou não. Se ele não baixar durante um número X ali pré-determinado de épocas, simplesmente ele encerra o treinamento. E aí a gente evita ter que esperar, né, aquele número muitas vezes grande de épocas que a gente define ali no método FIT. Então, aqui, né, definir a callback, né, o modo checkpoint, passando o arquivo, né, o caminho para onde eu quero, né, que seja salvo, né, onde eu quero que seja salvo, o nome do arquivo, né, que vai ser salvo aí o modelo. Então, da mesma forma que a gente passou anteriormente, né, o arquivo H5 vai ter todas as informações necessárias para carregar de volta, né, esse modelo e reutilizá-lo. E aqui, né, aquele parâmetro save best on, que vai salvar só se, né, o modelo e o erro no conjunto de validação ficar abaixo do menor erro, né, até aquele momento. Se sim, ele salva, caso contrário, ele não salva. Então, eu faço aqui o treinamento, né, o fit, passando aqui, né, o mais importante, né, o restante é igual. Preciso agora passar o callback. Então, quero especificar o callback, que é um objeto dessa classe aqui, model checkpoint, que está dentro desse módulo, né, de callbacks. Então, esse model checkpoint, ele herda da classe callbacks, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí a gente consegue passar aqui para esse parâmetro callbacks do método fit para especificar,
nessa callback aí que vai ser chamada sempre ao final de cada, né, por padrão, sempre ao final aí de cada época, para verificar se o erro, né, por ter habilitado aqui, salvar só se for o melhor, né, o melhor modelo. Então, ele vai verificar ao final de cada época se, né, o erro de validação caiu abaixo do menor erro obtido até aquele momento. Se sim, salva, caso contrário, ele não vai salvar. E aí, depois do treinamento, o que eu faço aqui na sequência é carregar o modelo, né, que foi salvo. Então, o nome é esse daqui. Sempre que o erro cair abaixo do menor erro obtido até aquele momento, né, o menor erro de validação, ele vai salvar. Então, aqui ele vai carregar o erro, né, o modelo, né, que resultou no menor erro aí de validação. E aí eu uso esse modelo para fazer, né, uma avaliação. Então, é bem simples aqui. A gente vai ver o treinamento primeiro, né, pelas 10 épocas que eu defini aqui no feed. Depois ele faz a avaliação aí, né? Simplesmente eu passei aqui o conjunto de teste e ele fez a avaliação, mas eu nem coloquei aqui um print, né, dos erros obtidos. Mas a gente poderia ter colocado aqui, né, para verificar qual é a avaliação final para o conjunto aqui de teste. Mas basicamente o que eu queria mostrar exatamente aqui, né, como usar a callback. E aí ele vai salvar, lembrando, né, ao final aí de cada época, ele vai verificar se o erro caiu abaixo aí do menor erro até então obtido, né, para o conjunto de validação. Se sim, ele vai salvar. E uma outra callback também bastante utilizada é a early stop. É uma forma aí agora sim de implementar a parada antecipada. Ele sim, né, essa callback faz com que o treinamento pare. Então a gente vai, né, ver ali que ela vai interromper o treinamento, né, quando ela não medir um progresso, né, ou seja, a redução aí no caso, né, do erro quadrático médio, né, no conjunto de validação por um número pré-determinado, né, de épocas. Então tem um patience ali, vamos parar de chamar de patience, que eu defino para dizer por quantas épocas eu espero até que, né, eu interrompa aí no caso, né, interrompa o treinamento. E opcionalmente ele carrega, né, o melhor modelo ao final de treinamento. Então, após, né, o treinamento, se eu quiser, eu ainda posso carregar o melhor modelo ali, né, salvo durante, né, o treinamento. Por padrão, né, a métrica que vai ser avaliada para encerrar o treinamento é a perda no conjunto, claro, de validação. Então, ele vai verificando. Se o erro não cair, né, por número patience, né, esse parâmetro patience aí, épocas, ele vai encerrar o treinamento, né, aí do modelo. Então, a gente pode combinar, como eu disse, as duas callbacks para salvar os pontos de verificação do modelo, né, com a model checkpoint, né, no caso, né, do computador travar ou simplesmente desligar, acabar a energia, e interromper o treinamento, né, mais cedo, né, realmente implementar o early stop, quando, né, essa callback early stop não detectar nenhuma melhoria aí, né, no erro de validação, né, nenhuma redução nesse erro aí de validação, e aí com isso, claro, a gente consegue evitar desperdiçar, né, o tempo ali, os recursos computacionais que a gente tem. Então, a gente pode, com isso, parar, né, o treinamento quando o modelo não estiver melhorando, né, não tiver nenhum progresso ali no aprendizado. Então, aqui, né, eu estou instanciando o objeto dessa classe earlyStop, que implementa essa callback. Então, o patience diz que eu vou esperar por 10 épocas. Se não melhorar em 10 épocas, ele simplesmente aí encerra o treinamento. E aqui, ao final, eu quero que ele, né, restore, no caso aí, que ele carregue, né, o conjunto final. Então, ele pega o melhor, né, modelo possível aí ao final e carrega, e a gente consegue usar ali, né, o modelo carregado com os melhores pesos, né? Então, aí durante o treinamento, ou seja, o modelo que resultou no menor erro de validação ali durante o treinamento. E aqui eu faço, né, um outro treinamento e avalio, né, a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que, claro, agora eu passo para aquele parâmetro callbacks as duas callbacks que eu defini. Aquela do checkpoint, que vai salvando, né, a cada final de treinamento, de época, perdão, se, né, o erro de validação caiu abaixo, né, do menor erro obtido até aquele momento, e eu tenho aqui a early stop, que fica verificando, né, se o erro de validação não está melhorando, né, e se não melhorar por 10 épocas, ele vai simplesmente encerrar o treinamento. E ao final, por ter passado o restore, né, aquele parâmetro configurado, aquele parâmetro restore best weights igual a verdadeiro, igual a true, ele vai recarregando, vai carregar, né, o melhor modelo ali salvo durante o treinamento, o modelo que resultou, né, no menor erro de validação aí no caso. Então aqui vejo que eu estou usando 200 épocas, é um número razoavelmente grande, só que a gente vai verificar que, né, por não estar melhorando, ele vai parar ali. Então, aquele caso, né, das 10 épocas de paciência, né, não vai ocorrer a melhoria, então ele vai simplesmente encerrar
o treinamento. Então, o que nós vamos ver aqui é que ele vai encerrar o treinamento antes, né, do número máximo aí de épocas que eu defini. Então, veja, 96, né? Então, ou seja, não houve por 10 épocas nenhuma melhoria, nenhuma redução no valor do erro de validação. Então, ele simplesmente encerrou o treinamento. E ele foi, claro, salvando, porque a gente está usando as duas callbacks, ele foi salvando o modelo, o melhor modelo, né, que ele foi obtendo, ou seja, o modelo que resultou no menor erro de validação. Então, ele foi salvando aí o modelo conforme o erro de validação foi diminuindo. Então, ao final, ele recarrega o modelo que resultou no menor erro de validação possível durante essas 96. Vamos verificar aqui de novo, eu acho que foi 96 que eu vi isso, durante essas 96 épocas de treinamento. Então, ao final, eu posso usar o modelo, e esse modelo aqui, na verdade, não é o modelo final, não é o modelo obtido aqui nessa última época, né, nessa época 96 aí de treinamento. É um modelo que foi ali salvo durante o treinamento que resultou no menor, né, erro de validação possível. Quando eu uso isso daqui, eu obtenho aqui, vejo, um loss, né, de 0,34. Então, é o menor, né, no caso ali que a gente obteve até a parada aqui, né, no caso, né, da parada antecipada. Faço, né, predição com 3 valores, só para mostrar para vocês. Então, aqui eu faço o predict com os 3 primeiros valores do conjunto aqui de teste e comparo, né, com os valores esperados. Então, vejo aí que ainda está distante, né? 0,47 era esperado para o primeiro exemplo do conjunto de teste. Obtive aqui a predição 0,78, está um pouco distante. Segundo valor, 0,458. Aqui está com 1,596, está distante. E o terceiro, 5, e ele está aqui em torno de 4,11. Então, ainda não é o melhor valor, mas, claro, não é um modelo otimizado, né? Eu chutei, né, esses valores desse modelo, estou usando aí para só mostrar como usar, né, as callbacks. Posso também, né, criar a minha própria callback, se for necessário, para ter um controle aí extra, né, implementar alguma coisa que não tem implementada aí por nenhuma das callbacks, né, disponibilizadas pela biblioteca. Então, por exemplo, né, eu vou criar uma callback que vai imprimir a época e uma proporção, né, a divisão ali entre a perda, né, o erro quadrático médio de validação, e a perda de treinamento, né, o erro quadrático de treinamento, só para a gente ter uma ideia ali, né, claro. Se o modelo não estiver sobreajustando, né, o modelo estiver bom, né, ou seja, os dois valores estiverem praticamente iguais, essa relação, essa proporção vai ser igual. Então, a gente com isso consegue ter uma ideia, porque, claro, se ficar muito diferente de um, né, a gente pode ter né, tá tendo aí um sobreajuste do modelo. Então, é só para mostrar mesmo como criar, né, como criar a nossa própria callback, né? Eu pensei aqui nesse exemplo para mostrar para vocês. Então, eu vou chamar essa classe de print validation train, né, ratio callback, ou seja, vai imprimir esse ratio aqui, essa relação, essa proporção aqui do erro, né, no caso de validação com o erro de treinamento, e ele vai, claro, herdar, para poder, né, implementar aí corretamente as callbacks, a gente precisa que essa classe herde da classe callback. Então, a gente vai ver isso já ali na célula de código. Para imprimir essa razão entre essa perda de validação e a perda de treinamento, ao final de cada época, a gente precisa sobrescrever, né, um método onEpochEnd. Então, ou seja, se eu quero que isso seja feito no final de cada época, eu preciso sobrescrever esse método aqui, ou seja, implementar dentro dele, né, esse print, né, que vai imprimir a época e a relação entre a perda de validação e a de treinamento. Aqui está uma observação, né, para que a callback funcione corretamente, a gente não pode, claro, alterar, né, a assinatura. A gente só precisa sobrescrever, mas respeitando a assinatura, ou seja, os parâmetros ali, né, que são passados como entrada para esse método. E aí o parâmetro epoch, né, vai receber o número da época. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho, né, na assinatura do onEpoch, além, claro, do self, né, que é só um apontador aqui para o objeto, né, que realmente a gente não passa isso é implícito. Né, quem faz isso é o próprio interpretador do Python, né, mas aqui o que a gente precisa passar na chamada do método é a época e o log. Na verdade, quem vai, né, quando isso for chamado aí, né, pelo TensorFlow, ele vai passar a época ali em questão, né, a época corrente, e logs. Esse log é um dicionário, né, que contém as informações ali de perdas, né, tanto de treinamento quanto validação. Então, a partir
né, da indexação através dos nomes ali das chaves, né, do erro de validação e do erro de treinamento, eu consigo imprimir, no caso, essa relação, essa proporção entre esses dois erros. Então, vejo, né, daqui a pouco a gente vai ver que eu posso sobrescrever outros métodos, não apenas esse, né, existem outros métodos que a gente vai ver. Nesse caso aqui, esse método onEpochEnd significa que eu vou, a cada final de época, né, vai ser chamado esse método aqui, e ele vai simplesmente imprimir aqui a época atual e a proporção ali entre os dois erros. Então, vejo que é bem simples e lembre-se sempre de herdar aqui, né, da classe callback, né, para que a gente consiga herdar, né, esses métodos aqui e eles serem chamados durante ali, o processo de treinamento da rede. Então, aqui, vou treinar a rede. Primeira coisa, instancio, claro, o objeto dessa minha classe de callback, que eu criei aqui agora, e vou passar, né, para aquele parâmetro callbacks, o objeto aí da minha classe de callback, né, que eu acabei de criar, para imprimir a época atual e a relação, né, entre os dois erros. E aqui, ao final, faço evaluate. Então, vejam aqui, interessante, né? A gente veja lá que eu coloquei um print, né? É simplesmente a implementação dessa callback, é a cada final de época imprimir minha callback, a época corrente e essa relação aqui entre o erro de validação e o erro de treinamento que a gente acessa, né? Que a gente consegue obter usando o dicionário, que é passado aqui como logs, né? Como parâmetro logs, que tem essa chave val, score, loss, e essa outra chave aqui, loss, né, que é simplesmente o erro, né, o erro de validação, de treinamento, perdão, e o val, né, underscore loss, o erro aí né, no caso do conjunto de validação. Então, ele vai imprimindo a cada final aqui de época, a gente vai ver minha callback, época 0, e aqui, né, a relação entre o erro de validação e o erro de treinamento. Então, aqui está em torno de 1.02. Então, essa é a primeira época. Segunda época, ao final dela, tem de novo aí a época e a relação, né, entre os dois erros, e assim por diante. Ele vai imprimindo aqui a cada nova época, a época atual, a época corrente e a relação. Então, vejo que não está ocorrendo aí um sobreajuste, né, os dois, né, o valor aqui está próximo, né, de 1, ou seja, os dois valores devem estar ali, né, muito próximos uns dos outros. E aí a gente vê que realmente o modelo acaba não sobreajustando, né, a gente vê aqui, a gente está treinando por apenas 10 épocas, claro que se eu deixasse por mais épocas, poderia, né, ser que esse modelo fosse sobreajustar. E ao final, né, ele faz aí o evaluate, só que, como sempre, eu esqueci de colocar aqui, né, para plotar, para imprimir aqui os valores né, do que foi obtido durante a avaliação. Mas aqui, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é o uso, né, aí da herança, né, para herdar da callbacks e criar, né, dessa classe callback e criar a nossa própria callback, que no caso aqui vai ser chamada a cada final de época para imprimir a época corrente e essa relação aí entre o erro de validação e o erro de treinamento. E aí aquilo que eu tinha comentado anteriormente, eu posso implementar outro, né, callbacks para cada um desses eventos, né? Um deles a gente já usou aqui, né, o on end, mas eu posso usar o onTrainBegin, ou seja, no início do treinamento, no final do treinamento, no início de uma época, no final, né, perdão, no início aqui, né, de uma época, que está errado, né, deveria ser end, né, no final de uma época, no início de um mini-batch e no final aqui do mini-batch. Então, os dois aqui estão errados, né, que tem que alterar aqui, agora que eu percebi que isso está errado, então aqui é o onEpochEnd, igual está lá no nosso outro, né, que a gente já implementou agora há pouco, e aqui, né, onBatchBegin. Então, o que a gente consegue aí fazer é colocar durante o treinamento, né, ali no fit, para que seja chamado no início do treinamento e no final, ou no final. Eu posso implementar tudo isso, claro, na mesma callback, então todos eles vão acabar sendo aí chamados, né, invocados durante o treinamento. Então eu posso ter no início do treinamento, no final do treinamento, no início de uma época, no final de uma época, no início de um mini-batch, né, do processamento de mini-batch, e no final do processamento aí de mini-batch. Então eu posso ter uma delas, ou todas elas, ou né, um conjunto aí desses métodos sendo sobrescritos para poder ter aí a implementação correta, né, da minha callback. E além disso, né, caso seja necessário, eu também posso ter callbacks que são usados durante
o evaluate, né, a avaliação, ou o predict, né, porque tudo isso daqui é feito durante o fit, né, durante o treinamento. Todos esses aqui vão ser chamados, né, durante o treinamento. Mas se eu quiser durante o evaluate ou durante o predict, eu tenho aqui alguns outros métodos que podem ser sobrescritos, né, que vão ser chamados durante a execução do evaluate. Eu tenho aqui no início do teste, né, no início do evaluate, no final do evaluate, no início aqui, né, da avaliação de um mini-batch e no início da avaliação, no final da avaliação de um mini-batch. E se eu quiser no predict, eu posso também. Então aqui eu tenho no início da avaliação do predict, no final da avaliação do predict, no começo aqui da avaliação de um mini-batch para o predict e no final da avaliação aí de um mini-batch para o predict. Então esses dois primeiros são, né, para todo o batch, né, para todo o conjunto que eu estou passando ali, né, para toda a época, né, que eu vou passar, para todos os dados que eu vou passar, aqui de, né, no caso, fazer predição. E aí, claro, ele vai sempre passar do tamanho de mini-batch especificado. E aí também aqui é a mesma coisa para o evaluate. Eu posso verificar para todo o conjunto que foi passado aqui, que vai ser testado de mini-batch em mini-batch. No caso, aí, lembrando que por padrão é 32 que a gente está usando, a gente não tem especificado valores diferentes, mas a gente poderia. Então, a cada 32, no nosso caso, ele vai, né, poderia chamar esse cara aqui no início e esse cara aqui, né, se tivesse implementado e no final. E aí eu posso também aqui verificar no início, né, do processamento de todos os mini-batches e no final do processamento de todos, né, os mini-batches. Então aqui é por mini-batch e aqui ao final, né, do processamento de todos os mini-batches ou antes de começar o processamento de todos os mini-batches. Então aqui é a mesma coisa também, né? Ou antes do processamento de todos os mini-batches, ou ao final do processamento de todos, ou a cada mini-batch, né? Antes do início do processamento de mini-batch, ou ao final do processamento de cada um aí dos mini-batches. Então a gente consegue aí, né, ter essas callbacks implementadas em cada um desses eventos. Então eu posso aí fazer o que for necessário, né, para que ocorra aí, né, durante o treinamento sobrescrevendo aqui esses métodos ou sobrescrevendo algum desses outros métodos aqui para o método evaluate ou, né, no caso aí, para o método predict quando forem ser executados. Então era isso que eu queria mostrar nesse exemplo aqui, como, né, usar callbacks aí, né, que já ajuda bastante a gente aí para salvar, né, e também para implementar outras, né, formas de debug aí do nosso modelo.